Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 32º dia neste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. E neste exato momento peço que, melhor dizendo, estou ratificando a necessidade de você estar diante da sua Bíblia com um caderno de anotação e a caneta, que esteja no local secreto de oração e preste atenção, acompanhe a mensagem que o Senhor está nos concedendo no dia de hoje. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando na leitura dos capítulos. E eu trago hoje o livro de Lucas, capítulo 17 e 18, e livro de Romanos, capítulo 1 e 2. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 17. Em Lucas 17 diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por nós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram, pois, os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoeira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele no campo diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: Ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui ou ei-lo ali.
Não vades, nem os sigais, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. E graças a Deus. No capítulo 17, destaca o versículo 2. Ao pescoço uma pedra de moinho. Fazer alguém pecar por causa do nosso exemplo, atitude ou negligência trará castigo tão severo que seria preferível morrer a cometer tal pecado. Dos versículos 3 e 4, destaco: se ele se arrepender, perdoa-lhe. No tocante à declaração de Jesus a respeito do perdão ao próximo, observemos o que se segue. Primeiro, Jesus deseja que o crente queira sempre perdoar e ajudar os que ofendem, em vez de abrigar um espírito de vingança e ódio. Segundo, o perdão e a reconciliação não podem ocorrer verdadeiramente até que o transgressor reconheça sua ação errada e se arrependa sinceramente. Além disso, Jesus não se referia ao mesmo delito repetido constantemente. Terceiro, o ofendido deve estar disposto a continuar perdoando se o culpado se arrepender sinceramente. Quanto a perdoar 7 vezes no dia, Jesus não está justificando a prática do pecado habitual, nem está lhe dizendo que o crente deve permitir que alguém o maltrate ou abuse dele indefinitivamente. Seu ensino é que devemos estar sempre dispostos a ajudar e perdoar o ofensor. No versículo 16, destaco: dando-lhe graças. Nós que recebemos de Deus o amor, a graça, a salvação e todas as suas bênçãos espirituais, não devemos esquecer-nos de render-lhes graças. O que Ele tem feito por nós deve nos motivar a nos aproximarmos dele com um coração agradecido. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. No versículo 21, destaco: o reino de Deus está entre vós. Jesus ensina que a natureza atual do reino de Deus é espiritual, e não material e nem política. O reino de Deus não vem com a aparência exterior. Isto é, não vem com o poder político terrestre. Pelo contrário, está dentro dos corações dos crentes, no meio deles, e consiste em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele se manifesta ao vencermos pelo poder do Espírito Santo, o poder do pecado, da enfermidade e de Satanás, e não pela conquista de reis
e nações. Quando Jesus vier novamente a este mundo, o reino será visto com todo o seu poder e glória. Quando ele triunfar sobre reis e nações. No versículo 32 destaco: lembrai-vos da mulher de Ló. O erro trágico da esposa de Ló foi pôr seu coração numa sociedade terrestre e não num povo celestial. Olhou para trás porque seu coração continuava em Sodoma. Cada crente deve perguntar: meu coração está mais ligado às coisas terrenas do que a Jesus e à esperança da sua volta? No versículo 37 destaco o corpo, as águas. Este versículo fala da certeza do juízo dos que estão espiritualmente mortos. Tão certo como os abutres vão onde está a carniça, assim também virá o juízo sobre os ímpios na segunda vinda de Cristo. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 18. Em Lucas 18 diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram
Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. E graças a Deus. O capítulo 18, dos versículos 1 a 30, destaca o versículo 1, o dever de orar sempre. O empenho constante de Jesus era levar seus seguidores a reconhecerem a necessidade de estarem continuamente em oração, para cumprirem a vontade de Deus nas suas vidas. Desta parábola da viúva que observara em oração, aprendemos que, primeiro, os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. Segundo, nesta vida, temos um adversário, que é Satanás. A oração pode nos proteger do maligno. Terceiro, através da oração, os filhos de Deus devem clamar-lhe contra o pecado e por justiça. Quarto, a oração perseverante é considerada como fé. Quinto, nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haverá um aumento de oposição diabólica às orações dos fiéis. Por causa de Satanás, dos prazeres do mundo, muitos deixarão de ter uma vida de perseverante oração. No versículo 7 destaca: os escolhidos clamam de dia e de noite. Os verdadeiros escolhidos de Deus, isto é, os que perseveram na fé e na santidade, nunca cessarão de clamar a Deus pela volta de Cristo à Terra, a fim de destruir o poder de Satanás e o presente sistema iníquo deste mundo. Perseverarão na oração. Para Deus, depressa fazer justiça, e para Cristo reinar em justiça, sabendo que a sua segunda vinda é a única esperança veraz para este mundo. No versículo 8 destaca: lhes fará justiça. Quando Jesus voltar, para aqueles que a ele clamam dia e noite, ele porá fim às suas aflições, seu sofrimento e perseguição da parte de um mundo hostil e maligno, e nos levará para estar com ele. Na sua vinda, os fiéis serão arrebatados nas nuvens e encontrará o Senhor nos ares. Então Deus julgará os ímpios na sua justiça. Ainda no versículo 8 destaco: achará fé na terra? Esta pergunta de Jesus provavelmente indica que à medida que se aproxima a volta de Cristo, o mal se tornará cada vez pior, de modo que muitos da igreja se apartarão da fé em Cristo. À medida que o fim se aproxima, a preocupação de todo crente deve ser: estou perseverando na fé?
firme na oração, buscando a Deus para que prevaleça a justiça e a sua santa causa triunfe em tudo para sempre? Ou estou tão preocupado com as coisas desta vida que não anseio pela volta de Cristo e o seu reino eterno? Dos versículos 9 a 14, destaco o fariseu e o publicano. Primeiro, o fariseu era justo aos seus próprios olhos. A pessoa que pensa ser justa por causa dos seus próprios esforços não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa, da sua indignidade e da sua permanente necessidade da ajuda, misericórdia e graça de Deus. Por causa dos seus destacados atos de compaixão e da sua bondade exterior, tal pessoa acha que não precisa da graça de Deus. Segundo, o publicano, por outro lado, estava profundamente consciente do seu pecado e culpa e verdadeiramente arrependido. Voltou-se do pecado para Deus, suplicando perdão e misericórdia. Tipifica o verdadeiro Filho de Deus. Por fim, o versículo 25. Um rico no reino de Deus. Os discípulos ficaram atônitos diante da declaração de Cristo a respeito dos ricos. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 1. Em Romanos 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu na descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santo, graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém, e graças a Deus. O Espírito de santificação. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Esta expressão refere-se à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sua santidade o separa totalmente do espírito humano, do pecado e do mundo, e descreve tanto sua característica preeminente quanto a sua obra. A obediência da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Note que Paulo, tanto no começo dessa epístola, no capítulo 1, versículo 5, como no fim, no capítulo 16, versículo 26, define a fé em termos de obediência. Para Paulo, a natureza da fé salvífica deve ser determinada por seu propósito inicial, a saber, unir nossa vida com Deus, através de Jesus Cristo em amor, devoção, gratidão e obediência. Chamados santos. Preste atenção na mensagem no versículo 7. A ideia básica e inerente da palavra santo é separado para o Evangelho de Deus. Os crentes foram separados do pecado e do mundo, aproximados de Deus e consagrados para servi-lo. Através da consagração, o Espírito renova o caráter do crente na verdadeira santidade. De fé em fé. Preste atenção na mensagem no versículo 17. De fé em fé significa, literalmente, fé no começo ao fim. O justo deve viver sempre pela fé, e assim fazendo, contínua a viver uma vida espiritualmente cada vez mais rica. A ira de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A ira, do grego orge, de Deus, é uma expressão da sua justiça e do seu amor. É a indignação pessoal de Deus e a sua reação imutável diante de todo o pecado, causada pelo comportamento iníquo do ser humano e nações, e pela apostasia e infidelidade do seu povo. Primeiro, no passado, a ira de Deus e seu ódio ao pecado revelou-se através do dilúvio, e da fome e da peste, o abrasamento da terra.
da dispersão do seu povo e do incêndio através da terra. Segundo, no presente, a ira de Deus é vista quando ele entrega os ímpios à imundícia e às vis paixões, e leva à ruína e à morte todos quantos persistem em lhes desobedecer. Terceiro, no futuro a ira de Deus incluirá a grande tribulação para os ímpios deste mundo, e um dia vindouro de juízo para todos os povos e nações. Dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de prestação de contas para os iníquos. Por fim, Deus manifestará sua ira mediante o castigo eterno sobre os que não se arrependerem. Quarto, a ira de Deus não é a sua última palavra aos seres humanos, pois ele proveu um meio de escape ou salvação da sua ira. O pecador pode arrepender-se do seu pecado e voltar-se a Jesus Cristo por fé. Quinto, os crentes unidos a Cristo devem compartilhar da sua ira de Deus contra o pecado, não no sentido de vingança, mas por amor sincero à justiça e à aversão ao mal. O Novo Testamento reconhece uma ira santa que aborrece aquilo que Deus odeia. Ira está evidenciada principalmente no próprio Jesus e outras pessoas justas. Não o glorificaram. Presta atenção na mensagem no versículo 21. Embora os versículos 21 a 28 tratem principalmente da depravação cada vez pior entre os ímpios, eles também apontam os princípios porque um dos pecados principais dos líderes cristãos que caem é a imoralidade. Primeiro, quando os líderes da igreja tornam-se orgulhosos, buscam honra para si mesmos, exaltam a si mesmo, a criatura, mais do que o Criador. Uma porta se abre, então, na sua vida, a impureza sexual, a vergonhosa concupiscência. Caso não voltem arrependidos, serão, por fim, controlados por uma mente pervertida. Segundo, tais pessoas também prossigam na concupiscência e pecados vergonhosos, enquanto justificam seus próprios atos como sendo fraqueza humana comum, persuadindo a si mesmos que ainda estão em comunhão com o Espírito Santo e no gozo da salvação. Fecham seus olhos à advertência bíblica que nenhum fornicador ou impuro tem herança no reino de Cristo. No versículo 24 destaco também Deus os entregou. Um sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo é que tais pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexual. Primeiro, a expressão também Deus os entregou à imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas a concupiscências mais baixas. A palavra concupiscências do grego epitomia, neste versículo, denota uma paixão desenfreada por prazeres sexuais proibidos. Segundo, 3 etapas do abandono por Deus à impureza são: ponto número 1. Ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que degradam o corpo. Segundo, ele as entrega às paixões homossexuais e lésbicas vergonhosas. A seguir, ponto número 3, ele as entrega a um sentimento perverso, isto é, sua mente justifica as suas ações iníquas e pensam continuamente no mal e nos prazeres dos pecados sexuais. Essas 3 etapas ocorrem entre todos os que rejeitam a vontade da revelação divina e que buscam o prazer na iniquidade. Terceiro, Deus tem 2 propósitos ao abandonar os iníquos ao pecado. Ponto número 1, permitir que o pecado e as suas consequências se acelerem como parte do juízo sobre eles. E ponto número 2, levá-los a reconhecer sua necessidade da salvação. Mentira. Preste atenção na mensagem no versículo 25. A mentira aqui é a mensagem de Satanás, o pai da mentira. Sereis como Deus. Primeiro, crer na mentira é rejeitar a verdade de Deus e tomar parte na idolatria. Segundo, a Bíblia adverte constantemente contra o orgulho devido à tendência do ser humano de crer na mentira e adorar a si mesmo, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus.
varão com varão. Preste atenção na mensagem no versículo 27. O apóstolo certamente considerou a abominação homossexual do homem e da mulher como a evidência máxima da degeneração humana, resultante da imoralidade e do abandono da pessoa por Deus. Qualquer nação que justifica o homossexualismo ou lesbianismo como um modo aceitável de vida está nas etapas finais da corrupção moral. No versículo 32 destaco: consentem aos que fazem. A última palavra de Paulo sobre a pecaminosidade humana tem a ver com a condenação por Deus de uma condição do ser humano merecedora de maior juízo do que a própria prática do pecado, isto é, apoiar, aprovar e incentivar o mal, sentindo prazer nas práticas imorais dos outros. Esse é o derradeiro grau da depravação, deleitar-se com a concupiscência e iniquidade dos outros. É o pecado como forma de entretenimento. Primeiro, a palavra consentem, do grego suneudokio, significa concordar, consentir ou solidariedade-se, indicando o prazer imodesto nos pecados dos outros, ora, prevalecente na sociedade humana. Segundo, em nossos dias sabemos quão grandes danos são produzidos pelas cenas imorais que dominam a mídia do entretenimento. Mesmo assim, muitos consentem nisso, tendo nelas prazer. Quem se diverte olhando outras pessoas pecarem e cometerem atos malignos, mesmo sem os praticar pessoalmente, receberá a mesma condenação divina que aqueles que as cometem. A iniquidade aumenta em qualquer sociedade onde não há restrição decorrente à depravação pelos outros de tais males. Terceiro, logo, aqueles, e especialmente aqueles que professam fé em Cristo, que se divertem com as práticas imorais dos outros, mesmo sem cometê-las, contribui diretamente para predispor a opinião pública à imoralidade e, portanto, à corrupção e, por fim, à condenação eterna de um número infinito de pessoas. Esse pecado é digno da morte e será desmascarado e condenado no dia do juízo. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 2. Em Romanos 2 diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre as que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios
que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, e graças a Deus. Tu fazes o mesmo. Preste atenção na mensagem no versículo 1. No capítulo 1, Paulo mostrou que os gentios entregaram-se à prática do pecado. Agora, no capítulo 2, ele demonstra que os judeus praticam as mesmas coisas e, igualmente, precisam da salvação em Cristo. Fazendo-as tu. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Uma pessoa, antes de procurar melhorar os outros, deve melhorar a si mesma, abandonando seus próprios pecados. Igrejas há que se esforçam para levar a sociedade ímpia a observar os padrões bíblicos, enquanto elas, por sua cegueira espiritual, não veem um mundanismo e imoralidade entre seus próprios membros. Antes de uma igreja querer levar o mundo a viver retamente, ela deve submeter-se à sondagem divina e mudar o que for preciso, segundo a vontade de Deus. Glória e honra e incorrupção. Preste atenção na mensagem no versículo 7. No próprio início do seu trabalho sobre a salvação, Paulo esclarece uma verdade fundamental no tocante ao modo de Deus lidar com a raça humana no seu todo. Deus castiga os malfeitores e recompensa os justos. Primeiro, os justos são os que foram justificados pela fé em Cristo e que perseveram em fazer aquilo que é certo segundo o padrão divino. Dão muito valor à glória que vem de Deus e buscam a vida eterna. Segundo, aqueles que buscam a imortalidade fazem-no pela graça mediante a fé. Os fiéis terão honra e incorrupção na vida futura mediante a perseverança em fazer o bem, pela graça eficiente que Cristo aqui lhes concede. Terceiro, aqueles que praticam o mal são egoístas, desobedecem à verdade e têm prazer na iniquidade. Colherão ira e tribulação. Também perecerão.
Preste atenção na mensagem no versículo 12. Todos aqueles que continuarem no pecado, mesmo não tendo nenhum conhecimento da lei de Deus, perecerão, porque têm uma certa medida de conhecimento do certo e do errado. Deus não salvará automaticamente aqueles que não vierem a conhecer o Evangelho, nem lhes dará uma segunda oportunidade depois da morte. O sofrimento eterno que terão aqueles que não ouviram o Evangelho deve nos impulsionar a fazer todo o esforço possível para evangelizar a toda criatura em todas as nações. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Paulo não emprega o termo lei aqui no sentido de um sistema de estudo que a pessoa poderá cumprir e merecer a sua salvação sem a graça. Lei aqui representa a vontade de Deus revelada à raça humana. Meramente ouvir a palavra de Deus de nada aproveita sem a fé, a submissão e a obediência a Deus. É preciso a obediência da fé, praticada por amor. O nome de Deus é blasfemado. Preste atenção na mensagem no versículo 24. Os pecados dos judeus deram ocasião aos gentios blasfemarem o nome de Deus. Da mesma maneira, hoje, os pecados das igrejas liberais e dos crentes professos dão ao ímpio motivo para blasfemarem o nome de Cristo. E o versículo 29. Circuncisão do coração no Espírito. Uma referência à obra da graça de Deus no coração do crente, que o torna coparticipante da natureza divina e o capacita a viver uma vida pura, separada do pecado para a glória de Deus. Sendo assim, o santo viver é um sinal externo de que estamos sob a nova aliança. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Que a palavra de hoje seja absorvida pelo seu coração. Que você se dedique à palavra do Senhor, porque ela vai transformar. Você terá um novo recomeço, agora, no próximo ano, ou até mesmo amanhã. Tudo se você permitir que Jesus transforme a sua vida e que você aceite a transformação, que você negue o mundo a partir de agora. Oremos. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, meu Pai. Eu declaro que o seu reino venha sobre a minha vida. Sim, revele o lugar que tens para mim hoje, meu Pai. Minha família. Eu oro por cada um, pela minha esposa, pelos meus 2 filhos, pela minha filha mais velha, pela minha mãe, pela minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, todos os meus parentes queridos, para que eles se aproximem mais, cada vez mais de Jesus. Eu oro por todos os líderes da igreja. Eu oro para que para que nós sejamos fortalecidos nos propósitos de Deus. Eu oro pela proteção, pela nossa proteção sobre a nossa saúde, finanças, matrimônios, filhos, as viagens, sobretudo as missionárias, para que não permita que sejamos difamados ou caluniados, meu Pai. Que sejam ditas apenas orações, palavras de edificação e bênção sobre nós, sobre eles, sobre cada um que está recebendo agora esta palavra. Pessoas, Pai, que eu estou crendo que conhecerão Jesus hoje, no tocante aos que conhecem o seu ministério, aos que estão compartilhando, aos membros de minha família, meus amigos, por todos eles. Eu oro pelo presidente da República, pela sua família, não só pelo líder no Brasil, mas por todos que conheçam a sua palavra e que se afastem das fraudes e das mentiras. Que seja permitido que eles se aproximem de Ti para que o povo tenha uma vida justa, meu Pai. É isso que eu lhe peço hoje. Saúde, paz, prosperidade nas finanças, que abra a porta de emprego, a porta para uma nova evangelização, para que a Rádio Web volte com força máxima, para que cada um possa ajudar o seu projeto missionário, que é o projeto A Marca da Promessa. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para todos sempre. Amém. E graças a Deus.